Fala, aventureiros! Hoje eu vou trazer o raio-x dessa lindeza aqui, ó, Kalevala, lançado aí pela editora HarperCollins Brasil. E este livro, para você que gosta de escrever fantasia, tá criando o mundo, é aquele livro que é obrigatório a leitura. Ele é um clássico aqui das mitologias, como o Anel de Nibelungo, que inspirou muitos autores de fantasia, como J.R.R. Tolkien, por exemplo. Então, se você é fã de Senhor dos Anéis, de Silmarillion, saiba que muitas das inspirações vieram dessas literaturas aqui que são mais antigas ainda. E assim, esse livro aqui, ele originalmente é escrito em verso, mas a HarperCollins transformou ele em prosa, ou seja, facilitando um pouco nossa leitura. Mas ainda assim, vários dos diálogos são feitos em verso. Então não é uma leitura muito simples, é uma leitura um pouco mais complexa, mas que vale a pena se você é fã de mitologia, fantasia, está escrevendo algum livro de fantasia ou principalmente um cenário, um mundo de RPG, vale a pena a leitura de Kalevala. Então agora eu vou girar a câmera para a gente conhecer mais de perto esse livrão aqui, ó. Então, aventureiros, bora conhecer aqui o livro Kalevala. Esse livro aqui é trazido aqui para o Brasil pela HarperCollins, com essa arte incrível, com esse trabalho incrível. Eles são conhecidos por fazerem livros realmente de primeira linha, né? E assim, o Kalevala foi o primeiro livro que eu recebi deles. E realmente, olha só, olha esse livro aqui, com esse aspecto antigo que ele tem, que eu vou mostrar mais para vocês, com esses detalhes aqui em hot stamp, tá vendo? Que é esse detalhe metalizado, com essa arte incrível, com essas lombadas aqui, olha, com esses desenhos aqui mais altos, aqui, que lembram muito esses livros antigos que ficam lá naquelas estantes, né, de filmes que a gente assiste. Esse relevo aqui no verso da capa, essa capa meio emborrachada. E um detalhe incrível, ele tem um fitilho também, né, vocês podem ver, olha, ele tem essa parte meio que dourada, meio que um vermelho metalizado aqui nas páginas, né. E um detalhe incrível que eu acho é que esse livro pode ser aberto assim, ó, né, sem estragar a lombada nem nada. Então, ele foi feito para você realmente abri-lo, né, coisas que não acontecem muito nos livros de hoje. Você acaba tendo que ler o livro dessa forma, porque se você forçar muito aqui de escola, esse aqui não, ele é maleável, ele é aberto assim mesmo, sem nenhum problema, né. E esse aqui, então, é o Kalevala, que é uma epopeia que foi escrita lá em 1835, primeira edição dela, depois ela teve uma reedição em 1849, onde aumentou de 30 cantos para 50 cantos. Então o que é uma epopeia? É uma mitologia, né? Uma reunião de contos, de histórias mitológicas em forma de cantos. Ou seja, esse livro traz a mitologia finlandesa reunida em forma de canto pelo Elias Lönnrot. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque tudo aqui na Finlândia usa esses tremas, eu não sei como é que é o som para esses tremas. E esse livro aqui, ele é incrível, olha só, tem uma arte belíssima, né? Ele tem esses títulos aqui que remetem a essa cor meio que dourado, né? Para dar esse ar de antigo esse livro, essa capa, assim, essa página, né? Meia com efeito de amarelado antigo. E essas artes aqui em cada um dos capítulos, que é uma arte realmente fantástica. Para quem não sabe, o Tolkien foi um dos tradutores, né, de um dos cantos do Kullervo, né, que é um dos personagens, que é um personagem trágico aqui que aparece na obra, e ele traduziu para a língua inglesa. E muitas das coisas que aparecem nessa obra aqui provavelmente inspiraram Silmarillion e O Senhor dos Anéis. Como ele era escrito em cantos, né? Ele era, ou seja, uma epopeia, ou seja, ele é escrito em forma de poemas. A HarperCollins transformou ele em prosa. Por quê? Seria difícil traduzir um poema finlandês, né, de forma que ficasse fácil a leitura e realmente rimasse aqueles versos, porque na tradução você acabaria perdendo isso. Então eles transformaram isso em prosa, né, que é um texto corrido, mas existem várias partes que são realmente poemas ainda. Por exemplo, a conversa dos personagens, normalmente, ela é trazida em forma de poema, tá vendo? Olha só, em forma de rima. Então, apesar de ele ter transformado isso daqui em prosa, né, ele manteve muitas partes aí em poemas ainda. E toda a história em si, ela é muito mitológica, né? Então, não espere um Senhor dos Anéis aqui, porque aqui é mais uma mitologia
grega, nórdica, né? E você vai ver ali pessoas sequestrando o Sol, sequestrando a Lua, criando coisas do nada, né? Mas existem detalhes aqui que remetem muito. Você lendo, você percebe que inspirações do Silmarillion, por exemplo, como a joia que é criada, a joia de Sampo, né? Que é criada pelo personagem, um dos personagens aqui da saga, e ela remete muito ali ao Silmarillion em si, a joia de Silmarillion, porque ela é vista em toda a saga. É uma joia que transmite ali um certo poder e no final ela é destruída e repartida em vários pedaços que se espalham pela Finlândia. Então, vamos dar uma folheada aqui rápido no livro para vocês darem uma olhada. Então tem bastante parte em versos, né? Não é uma leitura simples, tá, galera? Não espere um livro facinho de ler, não é. Mas é um livro que eu indico para quem gosta de criar cenários ou está escrevendo alguma coisa mais mitológica. É um livro de referência que você precisa ler e conhecer a forma como ele é escrito, principalmente a parte que conversa na parte de versos. Eu acho muito interessante isso. Teve uma época da minha vida que eu gostava muito de ler livros de poesia. Hoje em dia eu não leio muito, mas ainda acho muito interessante quando aparecem esses versos nas obras, né? Eu acho muito legal. Isso remete à Ilíada de Homero, né? A Lusíadas de Camões. A gente tem também lá o Inferno de Dante. Todos eles eram escritos dessa forma. E um destaque aqui para a obra vai para as mulheres, né? As mulheres são muito importantes, principalmente as mães. Elas são citadas, os pais já não são tão citados, os homens, a não ser os personagens principais que são homens. Mas as mulheres em si, elas são muito importantes nessa obra e elas aparecem demais, principalmente quando elas são mães de uma donzela, alguma coisa do tipo. Elas são protetoras e geralmente têm grande poder. Todos os personagens aqui são personagens primordiais e com grande poder. E o personagem principal, que é o Wainamoinen, não sei como é que pronuncia o nome dele, ele é um bardo, um mago antigo, e isso me remete muito ao Gandalf, mas muito mais ao Merlin, porque ele representa ali a época pagã da Finlândia, né? Então ele é ali a representação do poder pagão da Finlândia. Inclusive a divindade que ele adora chama Ukko, né? E ele remete aqui, olha o nome dele, como é que se escreve? Wainamoinen, eu não sei como é que se pronuncia esses tremas aqui, né? Então são nomes bem complexos de serem pronunciados. Mas a epopeia corre em torno dele e de alguns outros personagens principais, mas ele é o centro da obra, ele é um mago primordial que nasceu ali junto com a criação. Então ele é muito antigo e isso me remete muito ao Merlin, porque quando ele representa o último respiro ali desse universo pagão mitológico da Finlândia. E a última história em si, né, que é da personagem, deixa eu já pular aqui para frente. A última história aqui, que é da personagem Marjata, né, ela é uma personagem que acaba tendo um filho sem ter relações, né? Ela tem um filho assim, do nada, espontâneo. E isso remeteu muito ao cristianismo e é o último conto. Então, eu acredito que o autor tenha trazido aqui toda a mitologia da Finlândia e finalizado com a chegada do cristianismo, né? E representando essa personagem aqui com o fim da era do personagem principal lá, o Wainamoinen. E é interessante todo esse conceito, porque ela come um fruto e ela engravida desse fruto. E isso me remete também muito a Gênesis, o fruto proibido, né? E assim, é uma história assim que, como eu disse, não é uma leitura simples, né? Ela pode ser cansativa para muita gente, porque é uma mitologia, e aí, como eu falei, a mitologia, você tem histórias muito fantásticas, fantásticas até demais, como o aprisionamento da lua, alguém que devora o sol, e alguém vai lá e abre a barriga de um peixe, tira o sol de lá e volta o sol para os astros. Então são histórias nesse nível, né? Mas que é muito importante se você é um autor de histórias fantásticas ou se você está escrevendo um mundo, um cenário, e realmente esse tipo de leitura agrega demais ao seu conhecimento, né? Principalmente pela forma como ele é escrito, e é uma forma que deu origem a muitos
outros livros modernos que a gente conhece. Então fica aqui a dica, Kalevala, da HarperCollins, que tem toda essa arte aqui fantástica, esse material incrível aqui, esse livro aqui de primeira, né? Então tá aí meu raio-x de Kalevala.